Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Filosofia do Direito, ou Filosofia Jurídica, para o exame da ordem. E nesta aula nós vamos iniciar falando sobre o período moderno. Essa questão é muito interessante sobre o período moderno, porque começa a ser algo mais próximo, né? Esse mais próximo é até estranho a gente pensar, né, que esse próximo tem 500 anos, mas a gente começou lá no 2500 anos. Então é algo mais próximo. Você vai perceber que a partir da modernidade existem autores que são mais conhecidos de vocês, autores que vocês já estudaram em outras disciplinas. Por isso esses autores dão esse ar de proximidade. Pô, professor, parece que eu já vi esse nome, conheço este. Enfim, nós estamos aqui fazendo um percurso sobre os principais nomes e autores de todos os períodos da filosofia jurídica, tá? Envolvendo aí a temática do direito nas nossas aulas de filosofia, porque o foco de todas essas aulas é a sua aprovação, gabaritando as questões no exame de ordem, ok? E agora a gente vai começar a falar então sobre o período moderno. O que é esse período moderno? Acompanha comigo. Nesse período, os autores buscam fundamentar o poder na razão, deixando de lado o direito divino. Temos três períodos relevantes: Renascença, Absolutismo e Iluminismo. Poxa, professor, o que caracteriza então esse período? Modernidade, né? Filosofia moderna, filosofia do direito moderno. Poxa, professor, parece uma coisa confusa. Não tem nada de confuso, meus caros. Isso é uma questão extremamente simples. A modernidade é caracterizada pelo distanciamento das questões divinas e uma proximidade da razão. Tá? Quando nós aproximamos a nossa reflexão em uma questão puramente racional, nós estamos entrando no período da modernidade. Se vocês lembrarem, na nossa última aula, a gente estava falando desta relação entre o direito divino e o direito humano, né? Então, se nós pensarmos aí, nosso último autor estudado, o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino estava falando, olha, existe o comportamento humano, que é um direcionamento em prol do bem comum, então nós devemos agir pensando em fazer o bem, com base nos ensinamentos do Criador. E existe um direito que é este direito humano nas nossas ações. A gente está falando que existe aqui então uma correlação de direitos. Quando nós passamos do período medieval para a modernidade, não existe mais essa diferença. Não tem mais duas coisas. Não existe um direito divino. Deus é que queria que os homens agissem da maneira correta. Os modernos dizem que as nossas ações têm como pano central a nossa conduta. Meu amigo, a sua ação, ela é de responsabilidade sua. O nosso pensamento acerca da sociedade é de responsabilidade nossa. Tá? Não existe elemento transcendental, divino, que venha justificar e garantir absolutamente nada. O conhecimento é organizado e justificado pela natureza humana. Tá? Então, os autores que nós vamos estudar aqui na modernidade, eles simplesmente vão nos levar a pensar de maneira racional. Poxa, nós é que pensamos, nós é que idealizamos. Entre os períodos aqui que a gente colocou, né, como períodos centrais, então você tem Renascença, Absolutismo, Iluminismo. O Iluminismo, que é um dos mais conhecidos para a nossa relação na filosofia do direito, ele nos leva a pensar, né, período da luz.
Onde que é caracterizada a luz? Se a gente pensasse assim, como caracterizar a luz? Já acendeu aquela luz? Quando acende uma luz, né? O eureka, eu tive uma ideia, e aquela ideia, a luz caracterizada. Geralmente ela é caracterizada na cabeça. Então, iluminismo, período que é iluminado pela razão. Nós iluminamos esse período pelas nossas reflexões racionais, tá? Muito bem. Eu poderia falar aqui de Renascença, né? A Renascença está mais ligada a esse resgate das questões gregas, o absolutismo, né? Conhecimento absoluto, uma discussão em torno do poder, organização do Estado, e aí tem autores centrais, mas o iluminismo, pensamos a organização da sociedade de maneira justa a partir da nossa razão, ok? Segue comigo na tela agora. Você já viu e conhece esses autores aqui. Poderemos colocá-la numa questão de prova, né? A gente colocaria os autores para você identificar. Você já identificou e na sua prova não terá isso. Mas por que eu trouxe esta imagem? Pelos nomes marcantes que vocês já viram. Os nomes marcantes. Estes autores são autores centrais desse período da filosofia moderna. São autores centrais do iluminismo. Tá? Os nomes aí, Hobbes. Professor, mas não tinha outros autores que vieram antes de Hobbes? Eu lembrando lá das minhas... Tem, meus caros, tem muitos autores antes do Hobbes. Por que eu trouxe Hobbes, Rousseau e Locke? Por que eu trouxe esses? Por que esta seleção? Porque esses autores, além de serem filósofos contemporâneos, são os autores que dão o embasamento para o contratualismo, o estabelecimento de um contrato entre todos os seres humanos e o Estado. Então veja que interessante. Se você lembrar lá da primeira aula, na primeira aula eu falei assim, as reflexões que envolvem a disciplina de filosofia do direito, você não vai utilizar apenas para fazer a prova, duas questões de filosofia do direito. Você vai usar no seu dia a dia, em outras questões, em reflexões, vai usar sempre. Sempre vai usar essas questões. Bom, professor, mas como assim? Apresento para vocês novamente aqui os contratualistas. Estes são os contratualistas. Qual é a questão central dos contratualistas? Esses autores são os idealizadores do Estado de Direito. Tá? Os contratualistas são os idealizadores do Estado de Direito. Então, por isso, no início dessa aula, eu falei para vocês, olha, os filósofos modernos são mais próximos da gente, né? Não por uma questão temporal, que 500 anos aí não vai dar uma grande diferença temporal. A professora, eu pensei que era de 1988, da época da Constituição. Não! Mas esses autores são aqueles que dão os alicerces para a construção do constitucionalismo, tá? Uma discussão do contrato social, então do contratualismo, questões que são de suma importância para você enquanto estudante de direito, enquanto advogado e para toda a sua vida profissional. Esses autores são peça fundamental para a construção de toda e qualquer reflexão. Por isso, eu brincava agora há pouco que esses autores aqui você deve conhecer sem legenda, né? Pô, sem ter nada escrito ali, falar, eu sei quem é o Hobbes, eu sei quem é o Locke, eu sei quem é o Rousseau. Esses autores aqui são fundamentais. Mas além de identificar a carinha bonita deles, nós vamos também resgatar aqui o conhecimento filosófico desses autores. Vem comigo agora. Atenção! Para Hobbes,
o contrato social significa a submissão do súdito ao governante. Para Locke, haveria a cooperação para a proteção dos direitos naturais. E em Rousseau, o contrato social revela o dever do governante perante a sociedade. Para cada um, o contrato social tem um significado. Pô, diferente. Olha que interessante. Eu falei para vocês que tinha uma coisa comum entre todos eles. Qual é o ponto comum? Contrato social. O contrato social é a nossa base para a construção da Constituição. É um Estado constituinte de direito, um Estado constitucional. A Constituição, a nossa Carta Magna, a base filosófica para toda essa discussão é contrato social. O que esses autores têm em comum? Contrato social. Lembra que eu falei para vocês? Tem outros autores aí. A gente poderia falar que o primeiro autor a idealizar o Estado foi Maquiavel. Mas Maquiavel não foi um contratualista. Maquiavel simplesmente fez uma dissociação entre um ideal que estava atrelado a concepções religiosas, como nós vimos aqui a nossa reflexão de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, e o Maquiavel falou, olha, existe um Estado que é pensado pelos homens, que deve ser administrado pelos homens, que é idealizado pelos homens, então os homens é que organizam o Estado, ponto. Tá? E não falou nada de contrato, mas nós, e eu aqui como professor, selecionei estes autores para vocês porque eles têm um papel muito mais relevante. São os autores responsáveis pela fundamentação do Estado Democrático de Direito. E a base para essa discussão é uma base filosófica. São esses autores aqui com um viés filosófico que pensaram, idealizaram cada Estado ao seu modo. Cada Estado com uma característica, com um direito, a partir de uma reflexão própria. Tá? Então, cada um desses autores pensou e idealizou de forma diferente o direito. Vem comigo para a gente entender a diferença entre esses autores. Pô, professor, será que eu consigo saber a diferença? Com certeza. Com certeza você já ouviu os professores falarem, os professores lá do direito, ou falando isso, e às vezes você não tinha muito claro. Poxa, quem disse o quê? Não consigo separar um autor do outro. Vou ajudar você agora a fazer essa diferenciação de maneira cartesiana. Segue comigo. Montesquieu também, ele tem pretensão central em submeter o Estado às leis, para que realizasse o controle de seus atos e evitasse o arbítrio e abuso do poder. Para que isso de fato acontecesse, é necessária a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Olha, meus caros, essa discussão que começa lá com os contratualistas, né, chega até um dos grandes nomes do contratualismo, que é o Montesquieu. Montesquieu fala em divisão de poderes. Então começa com a idealização do Estado e termina com a divisão de poderes. Puxa, professor, como assim? Desde a idealização do Estado, e calma que a gente já vai voltar a falar em cada um deles para você relembrar tudo aquilo que já sabe. Tá? Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu. Faltou a fotinha ali do Montesquieu, né? Nós temos todos esses autores. Quando a gente chega lá no Montesquieu, Montesquieu vai analisar toda essa construção do contrato social e ele fala, olha, o contrato é uma coisa extremamente complexa. O contrato não é uma coisa simples. Vou voltar aqui e pensar junto contigo a construção e a participação de cada um desses autores. Então vamos imaginar, voltando lá muito tempo atrás, imagine comigo, você morando lá na floresta, num estado de natureza. Não tem lei, não tem direito,
não tem código, não tem nada. Você está lá no estado de natureza. Lá nesse estado de natureza, você é um ser livre. Só que, junto contigo, existem outros seres livres. As outras pessoas, né? Outros seres livres. E o Hobbes começa a pensar assim: qual é a natureza dessas pessoas? O homem, num estado livre, ele é bom ou ele é mau? Pensa assim. Você estava lá. Até agora, estava bonito a ideia, né? Pô, você lá no estado de natureza, sem nada, sem ninguém, sem imposto para pagar, sem conta. Eu sou livre. Não tem lei, não tem direito, não tem nada. Eu faço o que eu quero. Mas os seus vizinhos são todos aqueles que te odeiam. Pensa assim, puta, estava tão boa a ideia, né, de ser livre no estado de natureza, mas agora cercado de pessoas que não te querem o bem, te querem o mal. E aí o que acontece, meus caros? Poxa vida, aí começou a ficar difícil. Para Hobbes, a natureza humana é má. O homem é cruel. A famosa afirmação que você já viu inúmeras vezes. Homo homini lupus. O homem é lobo do próprio homem. Em um estado de natureza, nós seríamos levados a uma autodestruição. Comecei a brigar com o vizinho da direita, comecei a brigar com o vizinho da esquerda, o meu vizinho da frente, uma porrada pro vizinho de trás. É uma selvageria. O Hobbes tem essa visão do mundo, fala, poxa, no lugar que não existisse lei, não existisse nada, o homem ele vai se autodestruir. O homem é mau por natureza. Como é que a gente consegue conter essa natureza humana? Como nós conseguimos conter esse estado de violência, deturpação, loucura? Como é que a gente consegue conter esse estado de loucura? A única forma possível é criar leis. Então, para o Hobbes, existe a necessidade de um Estado que é um Estado autoritarista. É um Estado autoritário. O Estado, ele deve fazer uso da força para garantir a ordem. O Estado deve fazer uso da violência para manter a ordem. Poxa, como assim? O Estado vai ser violento mesmo. Ele vai ferrar com todo mundo, né? Vai, para Hobbes. Esse é o papel dele. Por quê? Vamos voltar aqui na nossa imagem, né, idealizada. Você lá no estado de natureza, começou a brigar com todo mundo, virou um estado de selvageria. Como é que vai se manter a ordem? Se não tem Estado, não tem possibilidade de manutenção da ordem. E aí vale a lei do mais forte. Pô, aquele que der mais porrada é o que ganha. E aquele que apanha mais é o que perde. Então existe para o Hobbes a criação desse Estado como uma entidade. Os homens se organizaram, os seres humanos, né, se organizaram e pensaram em abrir mão dos seus direitos naturais, atribuindo esses direitos ao Estado enquanto uma entidade, a figura de alguém como um soberano que venha a manter a ordem onde está reinando caos, a selvageria, nesse estado de natureza. Então nós abrimos mão do nosso direito de liberdade para conviver nessa sociedade organizada. Para Hobbes, então o Estado ele é cruel. Eu gosto de lembrar a imagem da própria obra do Hobbes, né? O Leviatã. O Leviatã é um demônio bíblico, porque o Estado é um demônio. Nós gostamos sempre de fazer a afirmação até que é boa. O Estado é um demônio, o Estado é cruel.
Para Hobbes, o Estado é cruel, mas ele é um mal necessário. Se faz necessário para a manutenção da ordem. Tá? Só conseguimos organizar a sociedade se conseguimos conviver com esta entidade maior que é o Estado. Abrimos mão do nosso direito à liberdade em prol da garantia de alguns direitos mínimos. Poxa, quais são os direitos mínimos? Então, você que está aí pensando, quais são os direitos mínimos? Anota ali no ladinho: vida, propriedade, liberdade. Fala, olha, eu abro mão de ficar brigando aqui com todos os meus vizinhos para me submeter a essa entidade que é o Estado em troca dessa questão central que é poder continuar vivo pensando aquilo que eu quiser. Então eu sou livre e com direito à minha propriedade. Ninguém desmancha o meu barraco. Né? Essas são as garantias do direito idealizado de forma mínima na constituição de um Estado inicial. Depois surge um outro autor, Locke. E aí Locke começa a repensar, Locke está meio Locke. E aí o Locke começa a repensar assim, poxa, mas eu abro mão de tanta coisa e parece que tem tão pouco. Vida, propriedade, liberdade. Qual é o tema central do Locke? A liberdade como ampliação dos direitos. Tá? Se eu sou livre, eu devo ter uma ampliação dos direitos a partir da discussão acerca da liberdade. E a liberdade nos leva a refletir outras questões, que são as questões aqui de natureza econômica. Muito bem, então a liberdade nos leva a refletir as questões de natureza econômica, tá? Então, se eu estou pensando liberdade, economia, construção, né, de toda uma organização social, esta natureza é a natureza central. Para o Locke, não vejo aqui como você dedicar muito tempo de estudo de maneira muito profunda, mas é interessante saber que ele está neste contexto. Ele é um dos nomes do contratualismo e ele é o autor que, de forma central, traz a reflexão sobre a liberdade. Liberdade e aí, como consequência da liberdade, a construção de natureza econômica. Por fim, chegamos aí ao Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Poxa, professor, o que o Rousseau diz? Estou aqui ansioso para saber como resolver esse problema com os meus vizinhos. O Rousseau nos chama novamente a refletir sobre o estado de natureza dos seres humanos. E ele coloca que, voltando lá naquele estado de natureza, então volta a tua linha do tempo, lá no estado de natureza está você, e você está convivendo com seus melhores amigos como vizinhos. As pessoas que você quer bem são seus vizinhos. O Rousseau nos chama a atenção de que em um estado de natureza o homem é bom. Ah, mas como assim? Por que o homem é bom? Porque Rousseau coloca que a natureza humana ela é boa. Ele traz até uma outra imagem, a imagem do bom selvagem. O Rousseau traz a imagem do bom selvagem. Vamos pensar assim, se você voltasse aqui a construir uma imagem, uma aldeia indígena, uma aldeia, tem lá vários convivendo, na melhor das imagens elaboradas por ti, você teria então o quê? As pessoas convivendo junto de maneira harmônica, muitas vezes dividindo o teto, dividindo a comida, dividindo todos os momentos. A imagem idealizada por Rousseau é a imagem do bom selvagem. O homem é bom por natureza. Nós nos organizamos de uma maneira harmônica. Pô, aí a gente começa a se deparar com um problema. Se o homem é bom por natureza, caiu na conversa,
do Hobbes. Pô, eu abri mão de todos os meus direitos, agora tem esta entidade idealizada por nós que é o Estado. Mas nós somos bons, fiz as pazes aqui com todo mundo, né? Como é que a gente vai resolver essa questão do Estado? Rousseau, na sua obra central, O Contrato Social, ele coloca que a questão-chave para a relação entre os seres humanos e o Estado é o contrato. Porque nós devemos estabelecer um contrato com o Estado e este contrato deve estar constantemente se atualizando. Porque eu devo equilibrar deveres e direitos. Olha que coisa bacana. Eu tenho que equilibrar deveres e direitos. Eu não posso ter muitos deveres e poucos direitos, porque eu sou bom, eu quero o bem do outro, eu quero organizar uma sociedade justa, então eu devo ter também bastantes direitos. Depois desse contexto é que surge o nosso Montesquieu aqui. Montesquieu fala assim, o Estado é uma entidade muito complexa. Se tiver um soberano só, ele pode organizar isso tudo para o favorecimento próprio. Então, você já pensou se todo o poder do Brasil estivesse centralizado na mão de um soberano que manda e desmanda em tudo? Se o soberano é bom, você tem a organização de uma sociedade justa. Se o soberano é mau, a sociedade é injusta. Então, o que nós faríamos? Surge aí a tese do Montesquieu, divisão dos poderes, a tripartição, executivo, legislativo, judiciário. Essa divisão dos poderes serve para organizar o Estado de maneira justa. Segue comigo. Esta tabelinha aqui auxilia você a compreender Hobbes, Locke e Rousseau. Então, a base metodológica para o Hobbes era o absolutismo, para o Locke, liberalista, então liberalismo, e para Rousseau, democracia. Qual é a natureza humana lá para o Hobbes? Natureza, o homem é mau e egoísta. Lembra dos vizinhos maus? Para Locke, o homem é bom, só faz a guerra para defender a sua propriedade. Uma questão central, liberdade, propriedade. Rousseau, o homem é bom, a tese do bom selvagem, mas é corrompido pela propriedade, então é necessário o direito aí para manter a organização. O objetivo da criação do Estado, para Hobbes, preservar a vida, senão todo mundo se mata. Para Locke, garantir a propriedade, que está ligado à questão da natureza econômica. Para Rousseau, preservar a liberdade civil. Então tem aqui uma construção de direito que é muito mais complexa. A delegação de poder para Hobbes é imposta, para Locke é espontânea e para Rousseau também é espontânea. Se você tivesse aqui que fazer também um paralelo entre essas questões, principalmente aqui levando em consideração essa tese do poder. Para Hobbes, o Estado ele é autoritário, por isso que é imposta. O Estado é mau, o Estado manda, o Estado faz o que quiser. Para Locke e Rousseau, não. É um Estado mais democrático. As pessoas participam, por isso elas constroem direitos, elas mudam direitos, elas rediscutem o contexto a todo momento. Muito bem, na próxima aula nós vamos falar sobre o período contemporâneo e vamos fazer aqui uma rápida revisão do que nós vimos nessa aula. Nós estávamos falando sobre a filosofia do direito no período moderno, a partir de autores centrais que discutem a construção do Estado. Qual é a importância disso? A base filosófica do direito moderno serve como referência para os contratualistas, para o contratualismo, traduz, professor, para o constitucionalismo. Nossa Constituição tem como origem essa discussão aqui dos autores modernos da filosofia do direito. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa aula, que vocês tenham lembrado desses autores, né? Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, que você tenha aí reavivado essas memórias.
Desejo que você continue aí com bons estudos e, é claro, nós nos encontramos aí na próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula.